Tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e pretos na altura dos ombros, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Tudo bem? Dois caminhos e uma escolha. O caminho que você quer é você quem faz. Você tem o poder das suas escolhas. Muitas vezes deixamos de seguir o caminho certo para seguir um caminho errado. E aí percebemos que as nossas tarefas viram uma bola de neve. Confessa aqui para mim, quantas vezes você ouviu um bom conselho de um bom amigo e aí achou que o caminho era muito difícil, longo, chato e acabou escolhendo o caminho mais fácil e ficou completamente perdido. E até mesmo arrependido, né, da escolha que fez. E o que fazer para não desviar do caminho correto? Olha, é sempre ter o olhar voltado para onde você quer chegar. É ter o foco nos seus objetivos, nos seus desejos, metas e a sabedoria de ouvir aqueles que nos querem bem. Bom, a história de hoje tem muita ligação com perseverança, amizade, bons conselhos, não deixar as suas metas se tornarem uma bola de neve cada vez maior e ir fazendo uma lista de tarefas cada vez maiores a conquistar. Ficaram curiosos? Bom, vamos à história? Existia um rei que possuía um castelo com um parque atrás do castelo. Atrás desse castelo tinha uma macieira que dava maçãs de ouro. Quando essas maçãs ficavam maduras, ele mandava contar cada maçã. E um dia sumiu uma maçã. E ele então pediu que ficasse um guarda todas as noites. Esse rei, ele tinha 3 filhos. Ao anoitecer, ele mandou que o seu filho mais velho ficasse de vigia na macieira. E esse filho prontamente foi para o pé da macieira. Porém, quando deu meia-noite, ele acabou adormecendo. E quando deu meia-noite, foi vencido pelo sono. E na manhã seguinte, faltou uma maçã. E na outra noite, o pai resolveu então que o filho do meio, o segundo filho, fosse vigiar a macieira. E esse não teve uma sorte diferente. Quando deu meia-noite, adormeceu e faltou mais uma maçã. E aí então chegou a vez do terceiro filho. O rei não queria deixar, disse que não confiava nele, que se os mais velhos tinham dormido, ele então, que não ia ser possível que ele fosse, mas ele insistiu. E ele não dormiu. Quando deu meia-noite, ele percebeu um bater de asas perto dele e, à luz da lua, ele viu que tinha um pássaro, que suas penas cintilavam como ouro. Esse pássaro pousou na macieira e ele então atirou a sua flecha. A flecha pegou de raspão no pássaro, que voou e deixou a maçã cair e caiu uma pena de ouro. Ele abaixou, pegou aquela pena e levou para o rei. No dia seguinte, o rei fez uma reunião, convocou todo o conselho de ministros do reinado e todos afirmaram de que aquela pena valia mais do que o reino todo. Se essa pena é tão preciosa assim, de que vale uma só? Eu quero o pássaro inteiro, ordenou o rei. E aí o seu filho mais velho colocou-se a caminho, certo de que ia encontrar esse pássaro. Quando ele chegou na frente da floresta, ele encontrou uma raposa. E a raposa, ele apontou a espingarda para ela e ela gritou, não
atira. Olha, eu vou te dar um bom conselho. Eu sei que você está em busca do pássaro de ouro. Pois então, essa noite, você vai chegar numa aldeia que tem 2 estalagens. Uma estalagem tem um ambiente assim alegre, festivo, ela é bonita, convidativa. E a outra estalagem é uma estalagem escura, pobre, tristonha. Entre na estalagem tristonha, não muito convidativa, e você vai encontrar o pássaro de ouro. Como pode um animal desse tão estúpido dar conselhos acertados? Pensou o príncipe e atirou. A raposa passou de raspão e quando ele chegou na floresta, chegou na aldeia, ele viu aquela estalagem super alegre, divertida e foi até lá. Se esquecendo completamente dos conselhos da raposa, ainda duvidou. Como é que pode? Seria eu um estúpido se fosse para aquela estalagem miserável, ao invés de ir para essa outra, bem melhor. E assim ele entrou na estalagem alegre e festiva e se entregou aos prazeres, esquecendo do pássaro, do rei e dos bons costumes. Após certo tempo, o rei, vendo que o mais velho não voltava, mandou o segundo filho procurar o pássaro de ouro. E esse, assim como seu predecessor, encontrou a raposa na frente da floresta, que deu os seus conselhos e ele também não ouviu. Seguiu para a aldeia e, ao chegar, viu as 2 estalagens, a alegre, festiva, e a estalagem tristonha. Ao olhar para a estalagem alegre, o seu irmão chegou na janela e chamou: vem para a festa! Ele então entrou e esqueceu completamente de todos os bons costumes, se entregando aos divertimentos. Decorrido mais algum tempo, o rei, vendo que o mais velho não voltava, o segundo não voltava, o terceiro começou a pedir para ir também. E o rei falou: você é inútil. Se os seus irmãos não encontram o pássaro de ouro, você também não vai encontrar. E além disso, se lhe acontecer alguma coisa, você não saberá como sair. Falta-lhe um parafuso. Mas aí o mais novo insistia tanto que, por fim, o rei acabou deixando. Ele então seguiu o caminho para a floresta, encontrando com a raposa. Ela então começou a gritar: não atire, por favor, eu tenho um bom conselho para te dar. E o jovem príncipe, ele tinha um coração enorme e disse: fica calma, raposinha, eu não vou atirar, não. Não se arrependerás, porque eu tenho um bom conselho para você. Se queres chegar mais depressa, monta aqui na minha cauda. E o príncipe se posicionou na cauda da raposa e foi ouvindo os conselhos dela. Quando chegou na aldeia, o príncipe mais novo ouviu a raposa e não olhou para lado nenhum. Seguiu para a estalagem que ela tinha indicado e passou a noite tranquilamente. No dia seguinte, quando acordou, foi até o campo e encontrou com a raposa, que resolveu explicar. Olha, eu vou te ensinar o que deves fazer para encontrar o pássaro de ouro. Anda sempre direito para frente e aí você vai chegar finalmente em um castelo. E aí na frente do qual você vai encontrar um batalhão de soldados. Mas não tenha medo, porque estarão todos dormindo, roncando. Daí você passa no meio deles, entra diretamente no castelo e atravessa todas as salas, até chegar àquela onde tem pendurada uma gaiola de madeira com um pássaro de ouro dentro. Aí, bem perto, você vai encontrar uma gaiola vazia de ouro. Olha, não queira colocar o pássaro bonito na gaiola de ouro. Deixe o pássaro na gaiola feia, porque isso poderá ser fatal. Tendo dito isto, a raposa esticou a sua cauda, o príncipe montou na cauda e eles foram até o castelo. Chegando lá, o príncipe encontrou tudo exatamente do jeito que a raposa falou. E aí ele percebeu a gaiola de madeira, ao lado da gaiola de ouro, aí viu as 3 maçãs espalhadas no chão. Então ele achou assim, que ridículo, um pássaro tão bonito numa gaiola tão feia.
E aí ele pegou o pássaro e colocou na gaiola de ouro. Na hora que ele colocou na gaiola de ouro, imediatamente o pássaro soltou um berro agudo, que os soldados acordaram, precipitaram-se dentro do castelo, prenderam o príncipe e conduziram ele à prisão. E aí na manhã seguinte, ele foi julgado e condenado. E o rei disse, olha, eu te liberto, mas com a condição que você me traga também o cavalo de ouro. Ele é mais veloz do que o vento e ainda, se você me trouxer, aí eu te entrego o pássaro de ouro. Como vimos na história, os irmãos não seguiram as palavras da raposa e acabaram perdendo o seu objetivo. O irmão mais novo seguiu os conselhos da raposa, porém, ao encontrar tudo exatamente do jeito que a raposa falou, resolveu, logo em seguida, buscar uma outra meta. Se distraiu de sua meta, não seguindo o que ele foi fazer no castelo. E então não seguiu os conselhos de sua amiga raposa e acabou aumentando, né? Aumentou o que ele tinha para fazer. Antes era o pássaro de ouro, aí agora era o pássaro de ouro mais o cavalo de ouro. E assim foi aumentando o trabalho. Muitas vezes na vida acontece esse tipo de coisa conosco. Nos perdemos em nossas metas e nos perdemos da nossa própria vida. Com a leitura dessa história completa no nosso aplicativo do Rio Educa, que você possa refletir um pouco sobre a sua trajetória, sobre as suas metas de vida. Porque aqui com essa história a gente teve a oportunidade de refletir sobre conselhos, bons conselhos. E também sobre obstáculos de vida. E sobre as nossas escolhas. O caminho a seguir, né? Como você pode ver, nesse pequeno trecho dessa história, muitas dificuldades em nossa trajetória são criadas por nós mesmos. Né? Nessa aula de hoje foi bom para você se autoanalisar e se refletir sobre tudo que conversamos, tudo que ouvimos de conselho e até do que aconselhamos. Vamos fazer um desafio? O desafio é, escolha uma pessoa e pergunte para ela qual frase você costuma usar como desculpa. Tipo assim, você tem vontade de caminhar e aí você usa como desculpa, eu não tenho tempo. A pessoa falou isso, você anota. Aí você pega esse papelzinho que você colocou a frase que você mesmo diz, espalhado atrás do celular, na porta de casa, na porta da geladeira. E aí, sempre que você olhar para essa frase, você vai tentar pensar o que eu posso fazer para mudar essa dificuldade. Será que é ficar menos tempo no Instagram para poder caminhar? E aí você vai tentando se aconselhar e refletir. E deu para pensar muito com essa história, hein? Mas se você quiser saber ela todinha, é só seguir lá o aplicativo, a aba Sala de Leitura do aplicativo Rio Educa em Casa. E divirta-se. Até semana que vem.